Começando a aula de hoje, eu queria trazer para vocês, primeiro, os tópicos que eu vou cobrir nessa aula. Então, como ser um líder estratégico? É muito abrangente a questão de ser um líder estratégico, mas eu trouxe elementos chaves importantes para que você conheça e possa se aperfeiçoar. Primeiro, eu queria passar para vocês o que define de fato uma estratégia sustentável através de um líder. E aí eu trouxe alguns elementos que são importantes. O primeiro é que, infelizmente, não existe uma fórmula mágica, não existe uma fórmula única para o sucesso estratégico das empresas. Se existisse, a gente não teria as empresas quebrando, deixando de existir. Então, todas as empresas estariam com saúde financeira adequada, bem no mercado, e isso não é uma realidade. Então, não existe uma fórmula. Porque se existisse até, o líder não seria indispensável, né? Ele é totalmente dispensável. Então, esse conceito, para que a gente alinhe, é muito importante. O segundo, imagine que uma estratégia é formada por um DNA. E esse DNA, ele é importante que você avalie algumas questões. Primeira questão importante é a cultura. Ele já falou em aulas anteriores que a cultura é tão importante quanto receita, ou até mais importante que receita, porque uma cultura faz a empresa ser sustentável. A falta de cultura realmente faz com que a empresa não tenha um direcionamento único. Habilidades e necessidades que você precisa para cumprir com essa estratégia, para onde a sua empresa quer ir, como é a tua estrutura de pessoas, quais são as habilidades que tem lá dentro. Então, isso faz parte do seu DNA. Depois, um fluxo contínuo para você alimentar essa estratégia de forma contínua, na verdade, e que você consiga atualizá-la frente às necessidades de mercado o mais rápido possível. Quarto elemento, processo de inovação. Não importa se a sua empresa é uma empresa de inovação, de novas tecnologias, ou uma inovação apenas incremental, uma inovação para redução de custo, melhoria de produtividade, uma inovação mais restrita, com menos impacto no produto final da empresa. E por último, não menos importante, execução e alinhamento. Não adianta nada ter uma estratégia se você não consegue executar e essa estratégia não está alinhada com as pessoas que fazem parte da sua organização. Então, elementos importantes para um líder estratégico. Quando você constrói uma estratégia para uma empresa ou para a sua área, esses elementos são importantes. Se a cultura não está lá, se você não sabe as habilidades, não sabe as necessidades que você precisa, não tem um fluxo contínuo de alimentação para essa estratégia, não tem um processo de inovação que faz com que as pessoas criem melhorias, inovação e criatividade, e não faz um processo que garante a execução e o alinhamento das informações, essa estratégia já começa falha porque ela não tem estrutura básica para o seu funcionamento. E aí as estratégias estão linkadas em pessoas. A conexão com pessoas é importante, com o mercado e com tecnologia. Pessoas é tão importante quanto... Eu já tive mais de 30 anos de vida corporativa, empresarial, e já tive várias experiências em formação de pessoas. A conexão com as pessoas faz com que você, às vezes, execute planos estratégicos que aparentemente para os outros é ruim, mas que para a pessoa e para a empresa vai fazer toda a diferença. Um exemplo que eu tive um membro de uma equipe que num determinado momento eu tive que essa pessoa tinha 5 funcionários abaixo dela e a gente reposicionou essa pessoa para uma outra área onde ela era subordinada de uma gestora e ela não tinha mais ninguém abaixo dela. Todo mundo questionou esse movimento porque não é um movimento tradicional. Mas hoje, essa pessoa está muito bem posicionada, comparando com o cargo que ela tinha e com o que ela tem hoje, é uma gratidão enorme ver até onde essa pessoa conseguiu chegar. Porque existiu uma conexão com essa pessoa, entendendo as suas necessidades e avaliando para a empresa onde eu poderia usar essas habilidades da melhor maneira possível, atendendo às necessidades
dela, as expectativas dela e da empresa. Hoje ela está morando fora do país, liderando equipes com muito mais responsabilidades. O mercado eu coloquei entre aspas porque conectar com o mercado é entender o que o mercado, quais são os meus concorrentes, e não são os concorrentes diretos. Então, quando eu tenho uma estratégia, imagine um restaurante. Se eu tenho um restaurante, o objetivo é levar clientes para realizar suas refeições no meu estabelecimento. Só quem são os meus concorrentes? Naturalmente, todos os restaurantes. Todos os segmentos, os comércios, as empresas que fazem disso algo de sobrevivência. Então, se elas fornecem comida para as pessoas, ela é um concorrente meu. Mas eu tenho concorrentes, por isso das aspas, que não são visíveis. Eu tenho um treinamento, por exemplo. Eu tenho empresas que fornecem cursos de gastronomia mais avançada para as pessoas realizarem em casa. Então, eu estou tirando clientes do meu restaurante e fazendo com que eles façam as suas refeições nas suas próprias residências. Então, é um concorrente de uma certa forma, não no mesmo segmento, mas no segmento de educação, mas que acaba impactando no meu cliente. E tecnologia. Investir em tecnologia, fomentar a tecnologia, usar a tecnologia para você avançar é questão de estratégia para você liderar equipes, empresas e pessoas individualmente. Um exemplo é a pandemia. A gente na pandemia tem muitas empresas que não tinham um menor envolvimento com processos digitais e hoje são extremamente necessários. Fazendo um exemplo do restaurante, da mesma forma, o restaurante passa a ter essa mesma necessidade, esse mesmo processo, porque ele começa a atender via delivery, então a venda, a interação começa a ser digital e não tão presencial. Dando sequência, a estratégia ela é como se fosse um quebra-cabeça. Então, o conceito de quebra-cabeça. Todo mundo sabe montar um quebra-cabeça. O quebra-cabeça você começa a montar pelas bordas, que são as peças retas, e faz a comparação das peças em função de uma figura, de uma imagem. Esse mesmo conceito serve para estratégia. Eu tenho uma estratégia, como é que eu pego as peças específicas da minha organização e encaixo de maneira mais adequada possível. Então, eu tenho, dentro da minha estrutura, pessoas com habilidades, necessidades diferentes, a minha estratégia para ser atendida, como resultados, metas, objetivos, e aí como é que eu consigo encaixar? O objetivo é que você tire as peças adequadamente para aquele movimento. Então, eu tiro uma peça que realmente se encaixa e não tento encaixar qualquer peça em algum lugar. Ou fica tirando peça ao acaso, mas que elas não têm conexão nenhuma. Então, entender o funcionamento das pessoas, habilidades, é uma característica de um líder estratégico sustentável. Então, entender e utilizar para encaixar da melhor maneira possível. Eu tenho uma concepção muito forte, isso vem de startup, que é você ter um processo de retroalimentação sistêmica. O que é isso? É fazer com que o processo se alimente constantemente. O que quero dizer? A estratégia não é um processo parado, fixo, escrito em pedra. Antigamente a gente tinha isso. Um plano operacional demorava 12 meses. Aí você construía um plano de 12 meses estratégico e aí você ia monitorando esse plano e ajustando, sempre pensando no final dos 12 meses. Hoje em dia é inviável. Eu já participei da área financeira, fiz muito plano estratégico e hoje você faz um plano, tem uma aprovação, mas é uma questão de tempo para as variáveis que interferem nesse plano mudarem, de certa forma que já não tem conexão entre o plano aprovado previamente com a realidade. Então, esse processo sistêmico é importante. Tudo que eu entro de informação, tudo que sai gera novas entradas. Então, a percepção de um cliente gera uma nova entrada. Eu criei um novo produto, o cliente comprou, quantos clientes compraram? Gera uma nova entrada. Está caro, está barato. Todos esses processos geram um processo sistêmico, por isso que eu chamo de retroalimentação. Isso é importante. E outra característica importante é testar pequeno. Teste pequeno. Teste de uma forma reduzida, para que esse teste não gere impacto e que você consiga avaliar esse teste pequeno e
retroalimentar a sua estratégia. Então, pense que esse é um processo cíclico e contínuo. É uma melhoria contínua, um PDCA. Para quem conhece metodologia de melhoria contínua, o PDCA é claramente isso. Então, eu tenho a entrada, processo gera uma saída e volto a alimentar o sistema. Então, isso é cíclico. Isso precisa existir. Caso contrário, você vai ficar paralisado no tempo, a tua empresa fica parada e você não consegue ajustar as demandas necessárias para que ela se permaneça no mercado. Eu trouxe uma reflexão para vocês sobre intuição e informação. Muitos líderes falam que a intuição é muito importante. Tanto é que o Jeff Bezos, da Amazon, ele fala o seguinte, que as maiores decisões que ele tomou na vida, as maiores e melhores em resultados para ele, foram tomadas baseado na intuição. Isso não quer dizer que só a intuição funciona ou só a informação funciona. E aí vem o Colin Powell, que foi um secretário americano do governo dos Estados Unidos, acho que do presidente George Bush. Ele coloca a regra 40-70. O que é? Ele fala que o teu critério de sucesso para equalizar, ele tem que estar entre 40 e 70. Ou seja, eu tenho 40% das informações do mercado para poder inserir a minha intuição até 70%. Se eu não tiver nenhuma informação, é uma tentativa e erro. Talvez eu vá jogar um processo que não faça sentido, né? Que vai ser um grande chute. Eu vou ter uma visão muito míope do que é a expectativa de mercado. E se eu colocar só o racional, eu também não trago muita evolução, porque eu pego os dados só e atualizo. Então, o importante e o que diferencia líderes mais estratégicos de líderes tradicionais é a sua intuição. Então, a intuição é importante. Esse é um processo reflexivo. Aí está a matéria, está em inglês, mas essa matéria foi de abril desse ano, 2020, que vale a pena olhar e entender. Ele é uma pessoa conceituada em liderança. Muito obrigado, boa noite, bom descanso a todos. Nos vemos quinta-feira que vem.